Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para dar continuidade ao segundo seminário do NUPEB Uniplac, com o tema A Invenção da Escola Remota, Avaliação e Perspectivas. O evento ocorre na modalidade remota, sendo transmitido pelo YouTube. Neste momento, serão apresentados os trabalhos de professoras, mestrandos, mestrandas e egressas do mestrado em Educação da Uniplac, no formato de relatos de experiência sobre a temática do evento. E essa sessão é composta de 8 trabalhos dos seguintes autores e autoras na ordem de apresentação: Gisele Beatriz dos Santos, Tatiana Barbosa, Lúcia Helena Matos Goss, Janice Crestani, Karine Tatiane Silva Botega e Viviane de Lourdes Costa Rosa dos Santos, Cristiane Sales Correia, Patrícia Ferreira Moreira, Andréa Borges, Márcia Oliveira e Rita Branco e Igor Inácio. As perguntas, comentários ou sugestões podem ser realizadas aqui no chat do YouTube e, assim que possível, os autores e autoras irão responder aos questionamentos. Então, vamos conferir os trabalhos. Boa tarde. Meu nome é professora Gisele Beatriz. Eu sou efetiva no município de Correia Pinto, trabalho com educação infantil. E resolvi me inscrever neste belíssimo evento devido ao projeto que foi desenvolvido com as crianças lá, o projeto Correia Estrelinha, onde a inovação, a criatividade e muito estudo trouxeram resultados maravilhosos. Eu trabalho com uma turma de jardim, de maternal, Maternal 2, crianças de 3 anos, numa comunidade carente, uma comunidade sem acesso à informática, o celular, a maioria dos pais utilizam os dados móveis. Então, tudo isso, nesse contexto de pandemia, nos faz profissionais da educação buscar o inusitado, buscar o novo, como atingir essas famílias que não podem estar assistindo aula online, eles não têm condições. Então surgiu a ideia, junto com a minha diretora, de fazermos o Correio Estrelinha, aonde adaptamos uma caixinha de correio na frente do CI, nas grades do CI, e na segunda-feira, nas segundas-feiras, os pais iam lá, retiravam as instruções, uma cartinha enviada por mim, com as instruções. Os pais, durante a semana, desenvolviam brincadeiras sobre a realidade deles, receitas de bolo, assim, eu procurei focar as interações das famílias, porque nesse momento fundamental, como está sendo até agora, as interações entre os familiares e essa parceria escola e família é fundamental. Nós estamos nos reinventando, mas os pais estão passando por um período também de adaptação. E passar para os pais, no nosso caso, muitos pais sem estudo, que não tem esse preparo que nós, pedagogos, temos de todas as áreas, passar nossos objetivos de uma maneira que também trabalhasse bem essa parte socioemocional tão presente justamente como foi no início da pandemia e continua sendo, Então, o Correio Estrelinha foi um projeto que deu um retorno incrível das famílias. Foi assim, 100% de retorno. As famílias retiravam, tinham prazer em levar, registravam do seu modo, do seu jeito. Tiveram muitas risadas, tiveram choros de emoção, porque quando eu recebi os relatos, eu
montei um diário de bordo onde estão todas as cartinhas, todas as devoluções, né, com permissão dos pais. Está tudo ali, semana por semana, todos os planos, todas as propostas, e esse projeto teve uma grande divulgação através da Undime, da UNCME, do Conviva, do Sistema Aprende Brasil de Curitiba também, que foi um parceiro conosco, e nas redes sociais, na televisão. Então a gente teve gente pedindo como fazer, como que foi desenvolvido. Então esse diário de bordo até está na Secretaria de Educação, né, com a nossa secretária de Educação, que é uma parceira incrível, que ela tem, como a gente sempre fala, aquele brilho nos olhos. Até hoje ser dia 12 é o dia do diretor, né? Ela é nossa secretária, mas eu já digo que a nossa secretária Cleomara, ela é brilhante, ela é uma líder, assim como a minha diretora. Então, a minha secretária Cleomara Fiamoncini e a minha diretora Roseli Mariano são dois exemplos de líderes que tem o brilho no olhar com a educação e que nos remete justamente a buscarmos a excelência, a buscarmos garantir aos nossos alunos o ensino de qualidade, a aprendizagem. Então, como eu garanti isso à distância? Resgatando a linguagem escrita e uma coisa muito importante, o pai e a mãe atuando como escriba, ouvindo o seu filho, ouvindo as experiências, observando e relatando. Muitos relatavam, pediam para o vizinho escrever, para alguém escrever, mas todos enviavam alguma coisa. Eram frases, eram textos, mas foi fantástico. Nesse momento, a gente fez até um movimento numa biblioteca itinerante, onde a gente mandava assim, ó, diversos títulos, mas foram títulos muito bons. Não foi qualquer literatura, não, porque nós sabemos a importância da criança ter esse material para ela manusear. E para os pais também fazer esse exercício agora. Estamos lidando com a linguagem escrita, com a carta e a leitura. E os pais leem uma historinha para o seu filho e relatar como que foi, o que a criança mais gostou, o que a criança achou. Esse foi o retorno para nós. E isso foi muito marcante e muito gratificante. Depois desse, a gente já desenvolveu mais outros projetos, né? Trabalhando bem até as habilidades socioemocionais, mas o Correio Estrelinha marcou porque engloba tudo, né? E os momentos de interações foram fantásticos. A comunidade escolar abraçou num momento tão difícil de isolamento, mas eu posso dizer assim que nós não se sentimos isoladas, e acredito que nem os pais, porque de uma maneira ou outra houve essa garantia do direito das crianças terem acesso, né? Esse contato de ver a professora, claro, quem tinha o celular, a gente estava mandando, né? Conversando, agradecendo, e muita mãe que podia, aí mostrava para outra, porque uma ou outra, né, tinha essa acessibilidade, mas não para estar assistindo vídeos, aulas, coisas mais elaboradas. Mas, enfim, o Correio Estrelinha foi um projeto muito gratificante e que eu indico mesmo para que as pessoas trabalhem isso, porque independente da idade, tem muito mais por trás daquilo que nós colocamos muitas vezes como proposta, que estão nas entrelinhas. Muitas vezes um livro que a gente doa lá pro pai, pode parecer uma coisa tão simples, né? Um livro, mas tem tanta coisa ali, tantas aprendizagens, são os direitos todos envolvidos, as interações que nesses momentos não podem ter conosco, mas podem ter com os seus pais. E os pais aprendendo a escutar o seu filho, que muitas vezes esse momento ficava exclusivamente para nós professores, e que houve justamente essa troca.
Então, esse é o meu depoimento. Eu agradeço muito por poder participar, ao professor Jaime, a toda a equipe. Obrigada e obrigada pela comunidade, né? Eu pude trabalhar lá e agradecemos, né? Que tudo isso passe e possamos estar correndo atrás de novas experiências e sempre aprendendo, sempre buscando, porque um profissional de verdade é assim, ele nunca para, ele sempre está buscando, né? E é isso que a gente faz. E através desse evento é mais uma prova de que existem pessoas que buscam, como é o caso de quem está promovendo esse evento e de quem está participando, e que eu sei que também vou conseguir aprender e vou poder ver coisas maravilhosas neste evento. Então, muito obrigado e até! Olá, eu sou Tatiana Barbosa, mestranda do PPGE Uniplac. Venho participar do segundo seminário do NUPEB Uniplac 2020, a invenção da escola remota. Venho apresentar a minha pesquisa de dissertação, com o seguinte título: Egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação, a partir de uma reflexão de seu retorno à prática pedagógica na Educação Municipal de Lages. O objetivo dessa pesquisa é refletir a relevância da formação continuada para os docentes da Secretaria Municipal de Educação de Lages, SMEL, egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense, que seria o PPGE Uniplac, e seu retorno à prática pedagógica no ambiente escolar e também na gestão educacional. Em termos específicos, essa dissertação ela objetiva refletir sobre a relevância da formação continuada dos professores da educação básica, em nível estrito sensu, e seus impactos na melhoria da qualidade das práticas pedagógicas e de gestão educacional. Caracterizar as políticas públicas de formação continuada de docentes na instância federal, estadual e municipal. E também conhecer a relevância da formação continuada na percepção dos docentes da SMEL, egressos do PPGE Uniplac, que retornaram à prática pedagógica no ambiente escolar e na gestão educacional. No que diz respeito aos aspectos metodológicos, esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, que se materializa por meio de revisão de literatura, análise documental e a realização de entrevista com os docentes que atuam na SMEL. Os dados são obtidos por meio de formulário com questões semi-estruturadas, que devido à pandemia do coronavírus foi entregue e recebido via online, pelo aplicativo do Google Forms. A abordagem teórica da pesquisa ancora-se no materialismo histórico e dialético, na qual a investigação reside na observação dos fenômenos sociais contextualizados e históricos na realidade social. O critério da verdade reside na prática social dos sujeitos envolvidos na pesquisa. E o fenômeno social é expressão de multideterminações exigindo interpretação crítica para além da sua aparência. Então, pensando nisso, eu fui até a SMEL para começar a minha pesquisa, e lá, de forma anônima e aleatória, elegemos 15 participantes com seus respectivos contatos, né? Através do WhatsApp, encaminhei o formulário do Google Forms, explicitei ali sobre a pesquisa, seus objetivos, a metodologia e questões éticas. Destes 15 participantes, 7 deram retorno de suas efetivas respostas, sendo um egresso que está em sala de aula e um egresso que está na Secretaria Municipal de Educação de Lages. Então, feito esse questionário, agora eu estou fazendo o levantamento de dados para fazer a discussão. E também, acrescentando essa pesquisa, eu fiz uma busca
de todas as dissertações desses egressos, então, que passaram pelo PPGE Uniplac. Eu encontrei 78 docentes egressos do PPGE Uniplac na ativa hoje na Secretaria Municipal de Educação de Lages. E desses 78 docentes, eu tive acesso a 62 dissertações, né? Entretanto, em contato com os resumos dessas pesquisas, evidenciamos as problemáticas com algumas considerações e os resultados obtidos. E nesse desvelar de pesquisa e dados coletados, organizamos em tabela, levando em consideração as afinidades. E ali eu encontrei 8 tabelas. E nessas tabelas agora, eu ainda estou na parte de análise em relação a elas, mas foi uma coisa que levou em consideração é que quase todos os entrevistados, eles recomendam, a recomendação de todos os docentes vem reforçar a importância das políticas públicas de formação continuada, incentivando e proporcionando subsídios no enriquecimento de sua profissionalização, tanto proporcionada pelo PPGE Uniplac, como em outras instituições. A sociedade, enquanto desenvolvimento, se beneficia na questão da qualidade da educação, com políticas públicas de incentivo à formação continuada. Então, diante disso, eu venho justificar a importância da política pública para se manter a formação continuada, beneficiando a qualidade da educação. E eu apresentei esse trabalho aqui no seminário porque a pesquisa foi feita de maneira remota, né? Então, é o que a gente está passando hoje. É necessário passar por isso também. Agradeço pela apresentação. Olá, eu me chamo Lúcia Helena Matos Goss, sou mestranda em Educação, faço parte do PPGE da Uniplac. Estou aqui para participar do segundo seminário do NUPEB Uniplac 2020, que tem como tema a invenção da escola remota, avaliação e perspectivas. O título do meu estudo é A Formação Continuada em Meio à Pandemia. O estudo objetivo é refletir sobre a formação continuada em tempos de pandemia e a escola remota que estamos vivenciando hoje com aulas à distância. Diante disso, sentimos a necessidade de capacitação e a busca por informações sobre tecnologia e metodologias ativas. A aprendizagem para a atual fase vivida necessita de mudança de raciocínio por parte dos próprios professores, que necessitam assumir uma posição de aluno, e isso será possível quando contarmos com formadores capacitados que nos ajudem a desenvolver habilidades e nos deem suporte para melhorar o processo educativo. Palavra-chave: formação continuada, capacitação e ensino remoto. A área da educação foi uma das mais afetadas nesse contexto que estamos vivenciando. O processo de transição do ensino presencial para o ensino em EAD e para o ensino remoto revelou, no cenário da pandemia, desafios significativos, com o fechamento das escolas e o início da educação remota. Um dos maiores desafios foi estabelecer a comunicação mediada pela tecnologia.
mas, em sua maioria, o professor não teve a oportunidade de receber formação adequada prévia para iniciar as aulas remotamente. A formação continuada de professores é uma necessidade para todo o corpo docente e está previsto no artigo 62 do parágrafo único, quando diz que garante, né, aos profissionais a formação continuada para todos. Então, ela é uma forma de oferecer suporte para os professores, oferecer oportunidades para solucionar dúvidas e questionamentos que estamos tendo nestes momentos difíceis. Tudo isso requer do professor não apenas um aparato tecnológico para sua efetivação, mas também, e sobretudo, uma formação continuada para se relacionar teórico-metodologicamente com esse universo tecnológico. Mais do que buscarmos informações e aperfeiçoamento para a parte técnica, é necessário uma mudança de mentalidade para assumirmos, além do papel de professor, também de aluno. E para isso, a formação continuada é fundamental. Claro, é evidente que para estar dentro de uma sala de aula, o professor já passou por uma graduação e está formado. Mas será que isso somente é o suficiente? Apenas uma graduação de 4 ou 5 anos é o bastante para estarmos formados e qualificados para exercer tão importante missão que é ser professor? Sabemos que não é só isso. E a prática docente reclama novos processos de aprendizagem, novas práticas avaliativas, novas linguagens e novos saberes na forma de ensinar. No contexto de pandemia, isso será possível com uma formação continuada docente que garanta um ensino efetivo. Esse ensino não será efetivado se o professor não tiver adquirido o letramento digital necessário para realizar seu trabalho com qualidade. A formação é um direito do professor em sua profissionalização, sobretudo em tempos de ensino remoto. Eu tenho aqui, só para finalizar, uma frase da Bernadette Angelina Gatti que diz: a chave para o desenvolvimento das capacidades humanas está nos processos educativos. Quem faz educação e como torna-se questão central nesses processos. A formação continuada é de extrema importância para cada vez mais aperfeiçoarmos nossas ações pedagógicas. Professores com práticas reflexivas são fundamentais para assegurar a transformação no ambiente escolar. Obrigada, agradeço a todos e até mais. Boa tarde, eu sou Viviane dos Santos, egressa do PPGE Uniplac, junto com as mestrandas Karine Botega e Janice Crestani. Nós somos orientandas do professor Dr. Jaime Farias Dresch e integrantes do grupo de pesquisa no PEB. Nós realizamos a pesquisa intitulada de A Invenção do Ensino Remoto e suas perspectivas sobre as ferramentas tecnológicas. Este estudo busca problematizar a sociedade digital e suas implicações com a formação e as práticas exercidas pelos profissionais da educação, enquanto pesquisadores, frente ao isolamento social. Essa discussão partiu de uma busca por pesquisas correlatas acerca da temática. Tais profissionais estão se desdobrando para conseguir sanar suas limitações diante dos recursos tecnológicos
para desempenhar o seu papel de professor. Os professores precisaram se reinventar e adequar-se a essa nova realidade em função da pandemia do Covid-19, assumindo uma postura de pesquisador, buscando a melhor forma de realizar o seu trabalho. Ao longo dos tempos, a educação, bem como as atribuições dos professores, a gente pode perceber que as práticas destes sofreram mudanças, agregando novos recursos, dentre os quais é possível citar as tecnologias digitais. Esta invenção, a partir das tecnologias, articulada à pesquisa, contribui com o aprimoramento da prática dos profissionais da educação e o insere na sociedade digital. O atual momento levou a uma adequação da vida das pessoas, de acordo com a nova forma de organização social. Neste sentido, as ferramentas digitais contribuem com a possibilidade de acesso e promoção da informação de diferentes saberes aos estudantes. Não basta o acesso à tecnologia, à medida que estas não garantem uma prática educacional capaz de atender às demandas impostas aos sujeitos na atualidade. É preciso domínio sobre o uso de tal ferramenta. Com isso, é importante destacar a função dos profissionais da educação como orientadores do processo de aquisição do conhecimento, em especial no auxílio aos estudantes ao uso das tecnologias em meio ao acesso limitado a tais recursos. Essa nova forma de ensinar evidencia a precariedade de condições de trabalho destes profissionais e as fragilidades da formação, tanto inicial quanto continuada. Experienciamos novos tempos em meio a novas exigências profissionais, e estas exigem novos saberes. Nas palavras de Kinski, 2001, o papel fundamental do professor é alterado na nova sociedade digital, mas ele não é extinto. Nesta busca correlata, conforme mencionado pela colega Viviane, buscamos no artigo Ensino Remoto na Educação Superior, Desafios e Conquistas em Tempos de Pandemia, de Alessandra Rodrigues, 2020, a inspiração para essa breve narrativa. E, com isso, contribuir para promover o senso crítico e a consciência filosófica acerca do tema. Certamente, não é fácil encontrar argumentos para responder a esta questão que emerge com infinitas interrogações. Neste sentido, Rodrigues 2020 contribui. Desde o início da pandemia Covid-19, estão sendo abordadas muitas discussões no que se refere ao ensino remoto. Evidencia também a necessidade de entendermos a diferença de educação à distância e atividades remotas, visto que no educação à distância existe todo um planejamento para realizar essas modalidades de ensino, desde a escolha dos planejamentos, as concepções teóricas e as práticas. Para Rodrigues 2020, uma disciplina presencial não pode se transformar em disciplina à distância simplesmente por estar acontecendo de forma remota. O que estamos tentando fazer desde o início da pandemia é adaptar o ensino presencial para o ensino remoto, e isso não é educação à distância. Feito esse parênteses, apresentamos algumas dificuldades enfrentadas pelos docentes neste contexto. Rever suas práticas pedagógicas é uma delas, uma vez que perpassamos por um avanço extraordinário das mídias digitais, com ferramentas e tecnologias que a cada dia influenciam o nosso modo de vida atual. Por que não dizer, com engodos mais atrativos, e para os estudantes, muito mais interessantes do que assistir às aulas cansativas e dialogadas, por assim dizer. Ainda é considerável o número de professores que resistem a esse novo tempo. Se posicionar no papel de professor mediador e não detentor único do conhecimento é outra dificuldade.
Isso é necessário ter intencionalidade, um ensinar a aprender que vá além das aulas, uma reciprocidade. Rever as práticas avaliativas é outra dificuldade apresentada pelos professores. Uma vez que perpassamos por um avanço extraordinário das mídias digitais. Ao meu ver, uma difícil tarefa, uma vez que muitos são os olhares que debruçamos neste processo. Somos atravessados por diferentes realidades vivenciadas pelos estudantes e professores, como o acesso à internet, a disponibilidade de celulares e etc. Entendemos aqui uma falta de intencionalidade para garantir oportunidades, acolhendo esses estudantes nas suas reais necessidades. Trabalhar com as metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais também é uma dificuldade. Aqui, abro um parênteses para lembrar que mesmo as instituições de ensino, algumas vezes disponibilizando tablets e computadores para o uso dos docentes, alguns ainda encontram dificuldades em planejar suas aulas de modo remoto, fazendo apenas uma inversão das aulas tradicionais para este ensino remoto, em um movimento único, do eu para vocês, utilizando-se apenas de ferramentas digitais para enriquecer as suas aulas, e essas, por sua vez, ficando apenas com os professores, continuando com as mesmas práticas existentes. Assinalamos ainda que somente bons equipamentos e estruturas adequadas não corroboram a intencionalidade. Conforme Grani, pesquisadora da Universidade de Barcelona, a tecnologia não permite um acesso direto ao conhecimento, mas um acesso mediado pelo docente, ou até mesmo pelo programa que possibilitou este acesso. Outra dificuldade apresentada é encontrar uma formação continuada adequada. Parafraseando Gil, catedrática da Universidade de Barcelona, deve-se trabalhar com os professores a partir do que sabem, e não do que não sabem, de seus medos, de seus receios. Não adianta ensinar o uso da ferramenta descontextualizando, mas de ensinar-lhes uma lógica diferente de compreender a informação. Nesta perspectiva, identificar e implementar o uso das tecnologias digitais através da experimentação possibilita momentos de interação, colaboração e envolvimento dos professores e estudantes no processo de ensinar e aprender. Assim, evidencia-se a urgente necessidade da mudança nas práticas, até então produzidas pelos docentes, e organizar e planejar as disciplinas, oportunizando autonomia ao discente e a mediação pedagógica, ressignificando os conteúdos já existentes, inserindo-os em um contexto entre o eu, o outro e o mundo, criando condições que possibilitem sujeitos lançar-se sobre si mesmos nos campos dos saberes. Selecionamos também a pesquisa de Jéssica Zacarias de Andrade, Aprendizagem Híbrida e Adaptativa, Caminhos na Relação Educação e Tecnologias. A autora sinaliza alguns pontos relevantes sobre o tema em questão, que vem ao encontro com o que as colegas citaram anteriormente. Andrade destaca a relevância em uma maior interlocução entre os profissionais das áreas de informática e educação, no desenvolvimento de ambientes e sistemas que suportem a aprendizagem híbrida e adaptativa. A autora chama atenção sobre a formação docente inicial e continuada, que aborde a relevância do professor em requisitar aos alunos que selecionem e produzam conteúdos em diferentes ferramentas, demandando dessa forma em que se apropriem do conhecimento, além dos níveis de desenvolvimento já atingidos e habilidades já conquistadas. O que, para a autora, demanda a reformulação das políticas de formação inicial e continuada de professores.
Então, aqui as referências que utilizamos no trabalho. E muito obrigada. Olá a todas e todos. Então, quando esse seminário foi lançado, e eu olhei a temática, a emissão da escola remota, avaliação e perspectivas, eu fiquei pensando, né, o que eu vou apresentar. Mas aí, óbvio, que logo já veio o meu objeto de pesquisa, que é a avaliação na educação infantil e a formação continuada de professores. Então, eu vou trazer um pouquinho algumas reflexões sobre avaliação, só que avaliação na escola remota. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente iniciar essa reflexão, né? Ou melhor, essas reflexões, porque são algumas. E aí eu pensei no título: Educação Infantil à Distância, o que e como avaliar. Deixa eu só ler aqui, para ficar mais fácil. Então, como já dito, o título: Educação Infantil à Distância, o que e como avaliar. Então, eu inicio dizendo que, embora as crianças estejam em casa, sob os cuidados da família, né, a responsabilidade da escola quanto aos seus direitos de aprendizagem é algo que, por meio do ensino remoto, os professores e professoras têm buscado garantir. Todavia, os desafios são grandes, os desafios que surgem para que isso seja garantido. A classe dos professores, nós vemos que a classe tem se mobilizado com diversas estratégias para garantir que a criança, mesmo em casa, viva a sua infância e se desenvolva integralmente, pois é um direito, né, que está preconizado aí nos marcos legais como a LDB, a recente BNCC, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nesse processo, a avaliação da aprendizagem, ela faz parte, ela está intrínseca, né? E dessa maneira nós refletimos o que e como avaliar. Eu trouxe aqui algumas palavras-chave. Educação infantil, avaliação, interações e brincadeiras. Vocês vão ver que eu não coloquei ensino remoto, porque eu já entendo que ele já está. Como é temática, eu já nem ficaria redundante, né? De acordo com o DCNEI, a educação infantil ela tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança em todas as suas dimensões, por meio das interações e das brincadeiras. Mas aí vem um questionamento, uma reflexão. Como garantir e possibilitar essas interações no ensino remoto, né? Quais estratégias os docentes podem utilizar para isso? E ainda, como avaliar o processo de desenvolvimento da criança sem um contato mais próximo, tendo em vista que a base no ensino infantil, ela se dá no contato físico, nas trocas afetivas, nos cuidados diários, né, no diálogo. Nós consideramos que em tempos ditos normais, a avaliação ela já tem sido objeto de constantes discussões, estudos e reflexões. E agora, em tempos de pandemia e de ensino remoto, essas discussões, esses estudos, essas reflexões, elas se fazem ainda mais necessárias em função de todo esse contexto, né, de complexidades e especificidades que requer esse atual momento. Então, com isso, nós questionamos. Chegado ao final do ano letivo, o que e como avaliar? Então, novamente eu pergunto,
o que e como avaliar. E aí eu coloco mais alguns questionamentos. Será que os professores receberam formação continuada para isso? Será que eles se sentem ou elas se sentem instrumentalizados para tanto? Qual é o ponto de partida? Ou seja, de onde vai se iniciar a avaliação? Como, né? São muitos os questionamentos. Temos respostas? Não. E com esses questionamentos, essas inquietudes, eu encerro dizendo que a sociedade, a escola, a família, os professores, o ensino e também as crianças estão tendo que se reinventar para trilhar esse novo caminho que está apenas começando. E aí, por este motivo, por tudo que eu falei, nós defendemos que por meio da formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, isso seja estudado, refletido, a fim de compreender melhor o processo e, com isso, garantir uma educação de qualidade para todos os seus sujeitos. Nesse momento, eu estou fora de sala, né? Estou de licença para cursar o mestrado, para concluir o mestrado. E, como professora, eu já me pego pensando, tendo em vista que eu tenho estudado aí nesses 2 anos avaliação, pelo viés da formação continuada, eu já tenho me questionado como as minhas colegas estão fazendo isso, se a escola voltar ao normal, ao novo normal, como é que a gente vai se reinventar nesse sentido? Como é que a gente vai avaliar as crianças? Porque o contato não vai mais ser o mesmo. Nós vamos ter que seguir todos aqueles protocolos de segurança, distanciamento. E a educação infantil é isso, a educação infantil é toque, é interação. Então essa reflexão, essa inquietude ainda fica. Como mãe também, né? Tendo a minha filha estudando de forma remota, e agora, chegado o final do ano, eu fico pensando como a professora vai avaliá-la, porque nós não temos garantia nenhuma de que é a criança realmente quem faz. Né? E na educação infantil isso é ainda mais complexo, porque o professor não está ali avaliando, acompanhando o passo a passo, o dia a dia, vendo, percebendo, interagindo. Né? Não que isso não esteja sendo feito. Está, de alguma forma ou de outra, os professores estão conseguindo, né, se reinventar e chegar até essas crianças. Não sei se estão chegando em todas, mas aí fica a reflexão para nós. Então, seria isso. Né? Não trouxe nada novo, não trouxe nenhuma resposta, porque, como dito, não temos. E é isso que me motivou a trazer essa reflexão. A gente continuar o debate, continuar o estudo e nos reinventarmos. Eu vou interromper o compartilhamento. Penso que vale a discussão e agradeço a todas e todos. Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta tarde de hoje o meu trabalho que foi escrito para o 2º seminário do NUPEB. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, o título do trabalho é Tempos Remotos na Universidade do Planalto Catarinense. Narrativas de uma Experiência Discente. Escrita por Patrícia Ferreira Moreira, com orientação da professora Mareli Eliane Grau.
Pensando nessa questão da escola remota, eu resolvi escrever uma narrativa, então, que contasse um pouquinho como que vem sendo essa invenção, né, do ensino remoto na universidade. Então, eu vou ler para vocês o resumo. Este trabalho tem por objetivo refletir, a partir de uma narrativa discente, aspectos vivenciados no programa de mestrado em educação da Uniplac em 2020. O novo formato de aulas síncronas pelo Google Meet nos proporcionou vantagens e desvantagens, nos oportunizando a participação em formações de todo o Brasil, a continuidade das atividades acadêmicas, a realização do estágio e as bancas de qualificação, enquanto que a maior desvantagem encontra-se na ausência física dos envolvidos. Essas vivências nos agregaram um legado ímpar, recheado de boas oportunidades de aprimoramento profissional, mas, sobretudo, individual e humano, instigando a reinvenção de todos os sujeitos. As palavras-chave do trabalho é tempos remotos, universidade, narrativa discente. Então, com isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa questão de como que isso vem acontecendo, né, na universidade durante esse período do ano de 2020. Minha narrativa, então, inicia falando um pouquinho, né, desse advento da pandemia da Covid no início do ano de 2020, que tanto a nível global quanto a nível local fez com que várias instituições precisassem se reinventar nessa busca de estratégias pedagógicas que pudessem principalmente garantir essa continuidade dos processos de aprendizagem dos estudantes de modo remoto, em decorrência principalmente da suspensão dessas aulas presenciais nas diversas redes e etapas, inclusive no ensino superior. Então, deste modo, né, esse fato ele acabou impactando nessas atividades pedagógicas dos docentes e dos discentes da Uniplac, que precisaram, então, se readequar a essa nova situação, além de tentar arquitetar novas possibilidades para a continuação dessas aulas previstas no calendário letivo, para o acompanhamento dos encontros de grupo de pesquisa, para as orientações aos mestrandos e, principalmente, para que não houvesse nenhuma interrupção nessa produção de trabalhos científicos que já vinham sendo desenvolvidos pela instituição. Nesse sentido, então, inicialmente ocorreu uma movimentação que se percebe, tanto dos docentes quanto dos discentes na universidade, na busca por essa instrução, por formação, por capacitação, para fazer, então, uso dessas tecnologias digitais a serviço de uma educação, né, e principalmente no sentido de como usar desses recursos pedagógicos junto a essa nova realidade educativa na universidade. Alguns recursos e ferramentas digitais, então, e tecnológicas passaram a ser utilizados com frequência durante as aulas remotas, dos quais a gente pode citar o Google Meet, utilizado principalmente para manter tanto os discentes quanto docentes do programa informados e conectados a partir dessas aulas síncronas, além do Classroom, que possibilitou que essas atividades pudessem ser disponibilizadas de maneira assíncrona, né, na plataforma interativa que viabilizasse essa condução e principalmente a realização das atividades. Com a pandemia, nós, alunos da Uniplac, nós vivenciamos e nós compartilhamos de um modo muito intenso momentos de angústia, de insegurança, de incerteza e de medo do que poderia vir a acontecer em relação aos impactos da pandemia, tanto na vida de cada um como na educação de um modo geral, e principalmente na questão dessas perdas significativas que poderíamos, né, ter, pois a pandemia ela ocasionou uma sobrecarga, inclusive, e um desgaste emocional, tanto nos docentes quanto nos discentes. Nós sentimos, entretanto, que nesse período de isolamento social, muitas saudades também dos tempos presenciais, onde era possível nós estarmos juntos, unidos, próximos uns dos outros. Sentimos falta das viagens, do abraço amigo, do carinho, do aconchego, das comemorações, dos momentos de estudo na biblioteca, da hora do lanche na cantina, dos momentos ao ar livre, que suscitaram por muitas vezes, muitos diálogos sobre as aulas, sobre as dúvidas recorrentes das leituras,
sobre os temas de pesquisa e principalmente sobre a vida cotidiana de cada um e cada uma. Por outro lado, a pandemia ela também aproximou nossas relações, nos fazendo nos sentir mais fortes, mais solidários, mais humanos, fazendo-nos reconhecer e valorizar ainda mais o fazer pedagógico, principalmente dos nossos professores do programa de pós-graduação da Uniplac, que estes nos ensinaram as maiores lições e que nós precisamos, enquanto discentes, reverenciar os seus esforços, pois a gente vislumbra a dedicação, o cansaço, a sobrecarga, o compromisso ético e profissional e o esforço sobre-humano que os mesmos realizaram e que ainda vem realizando para dar conta dessas demandas da instituição, que se agravou ainda mais com a pandemia. Além disso, com a pandemia também, nós tivemos a oportunidade de conhecer novas turmas, de adentrar em novas áreas de conhecimento, de ouvir e de conhecer outras realidades e experiências, tanto na convivência com a turma do mestrado em ambiente e saúde, né, o PPGAS, quanto na disciplina de metodologia do ensino superior, na realização dos estágios em pedagogia ou outras áreas específicas. E essas vivências, além de elas serem únicas e especiais, elas agregaram para nós, mestrandos do ano de 2019, um legado ímpar, recheado de boas oportunidades de aprendizagem, tanto para o nosso aprimoramento profissional, mas, sobretudo, individual e humano. E, por fim, eu encerro essa narrativa discente, então, trazendo nas memórias um pouco dessa história vivida, sentida, pensada, que somente foi possível de ser escrita e detalhada mediante a ocorrência de uma pandemia, que vem causando muitos impactos destrutivos, mas que também vem trazendo boas possibilidades para uma reinvenção dos sujeitos envolvidos, inclusive da própria instituição educativa como um todo. Aqui fica o meu muito obrigado, e essa é uma narrativa discente a partir de uma realidade vivenciada no curso de mestrado da Uniplac. Gratidão a todos e a todas. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia Oliveira, eu sou mestranda em Educação do programa PPGE Uniplac, tenho como orientador o professor Jaime Farias Dreste. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de minha experiência como professora de educação infantil em tempos de pandemia e falar também a relação da família à escola e os desafios que ela vem enfrentando na atualidade. É um novo tempo, diante de tantas incertezas, onde não existe o certo ou o errado ou uma verdade absoluta. Quando nos colocamos a fazer uma reflexão, as indagações de verdades que foram historicamente construídas em nossa vida, a qual hoje é necessário romper com o que se considerava normal, para que novos esclarecimentos possam ser reproduzidos numa compreensão de sujeito a partir das diferenças, fazendo assim com que tenhamos novos olhares nos discursos que produzimos como pessoas, rever nossos conceitos, estender as possibilidades de diferentes maneiras, pensar num contexto em diversas perspectivas, começando por analisar este momento em que estamos vivendo, onde o que era normal era ver as famílias irem até a escola, então precisamos enfrentar os desafios, porque as portas das escolas são fechadas e tudo fica confuso. Onde acontecia o discurso para fazer as articulações de verdades, hoje se depara com o não saber. Como diz Michel Foucault, o discurso nada mais é do que o reflexo de uma verdade que está sempre a nascer diante dos olhos. Conforme as necessidades, então, faz-se os arranjos, adaptar-se tudo ao novo, tornando assim algo desafiador, mas que preciso neste momento de tantas incertezas. A escola vem passando por desestabilização, assim precisam se fazer verdadeiramente parte das famílias. E nos ajustes de compartilhamentos de tarefas domésticas e pedagógicas, com novas práticas, e refletir no que estava confortável
e pensarmos num coletivo. Há necessidade de reflexão, sim. E como contribuir com as famílias para uma aproximação, enquanto escola, frente ao distanciamento social, onde as famílias se encontram desprotegidas a este processo de cuidar e educar da criança. Consequentemente, precisamos buscar formas e estratégias para uma relação e a possibilidade da interação com a criança. Precisamos ter cautelas também para não invadir a particularidade de cada família e buscando alternativas para amenizar a angústia das famílias e também dos professores. Certamente a educação infantil vem sendo um dos meios onde é depositado a confiança e a missão de educar e de cuidar, ou de fato um ambiente onde a família poderia deixar os seus filhos para poder trabalhar. Hoje, ambas conseguem entender e perceber a importância que uma tem para a outra, para o desenvolvimento principalmente da criança, mesmo diante das desigualdades, que ficou muito claro, e também de suas possibilidades. Muitas indagações, questionamentos vêm se fazendo neste tempo de pandemia, muitas perguntas sem respostas. Como vou fazer para trabalhar? Onde vou deixar meu filho? Como ele vai ficar sem o seu aprendizado? Muitas mães colocando, eu não consigo ajudar nas atividades. E tantas outras dúvidas e questionamentos que vêm se fazendo. E a gente vem pensando de que maneira seria possível amparar as crianças neste momento que é necessário este afastamento social. Considerando que a criança precisa estar amparada pela família e a escola auxiliando em suas necessidades. Neste momento as famílias precisam entender também que a criança ela se desenvolve no seu interior familiar e não é a quantidade de conteúdos, mas a importância de transmitir essa segurança à criança, que a família possa aproveitar este tempo para resgatar brincadeiras de sua infância, contar histórias do seu cotidiano, músicas de sua época, considerando que o mais importante neste momento é o pensar no cuidar e na saúde, principalmente deles. Estarem junto com sua família, as quais são as pessoas mais importantes para elas, preservando a criança também e as suas particularidades, que elas possam experimentar de sua atenção, de seu carinho. As instituições vêm procurando contatos com as famílias através de grupos de WhatsApp, entregas de kits materiais com atividades impressas, a qual a família vai até a escola buscá-los. Também amparando com kits de alimentação para suprir as necessidades. E por mais inovador que seja essa tecnologia de comunicação, este meio seria incapaz de substituir a presença do professor e do aluno, com suas dinâmicas de conhecimento, valores, coletividade, socialização e interação um com o outro. Como pensar retorno frente a essas questões, onde a educação infantil foi a instituição mais atingida, mais afetada neste momento? Como seguir protocolos sanitários fornecidos pela saúde com crianças pequenas e possibilidade de afastamento social, o que se torna complexo para conduzir a criança pequena. Então, respondendo às especificidades da criança de educação infantil, no ponto de vista legal, teórico e reflexivo, para a primeira infância, que é na educação infantil. Pensar em estratégia de retorno, neste momento, para crianças, de repente, em grupos pequenos, e principalmente as que estão em situações de risco, situações vulneráveis, com falta de alimentação, ou aquelas que estão expostas à violência doméstica, pensar em alternativas de curto e longo prazo neste momento e pensar nas estruturas que tenham segurança para o acolhimento dessas crianças. Obrigada pela sua atenção. Boa noite, eu sou o professor Igor, de Atendimento Educacional Especializado. Trabalho no Centro Educacional Pedro dos Santos, uma escola da Rede Municipal de Educação de Rio do Sul.
Atualmente curso mestrado no programa de pós-graduação da Uniplac. Quero compartilhar com vocês uma prática exitosa referente ao meu planejamento das aulas nesse período que passou de pandemia. O nome do trabalho é A Importância da Rotina Diária das Famílias no Processo de Aprendizagem das Crianças e Adolescentes. O objetivo geral desse trabalho é proporcionar conhecimentos e habilidades de utilidade prática para a vida, desenvolvendo assim autonomia e aprendizado para alunos público-alvo da educação especial. Foi um trabalho voltado, então, para crianças com deficiência. Os objetivos específicos desse trabalho é estimular a coordenação motora global, o raciocínio lógico e a percepção espacial no ambiente familiar. Esse trabalho também visa proporcionar os direitos de aprendizagem das nossas crianças. Toda criança tem o direito a desenvolvimento pleno na vida familiar, sendo assim ressaltada a importância da criança adquirir responsabilidade e autonomia através das atividades de vida diária. A metodologia desse trabalho, então, foi criado um quadro de rotina com atividades de vida diária que foi encaminhado para as famílias. Os educandos e seus responsáveis foram orientados por chamada de vídeo via WhatsApp para a realização das atividades propostas no quadro de rotina. O registro foi feito através de fotos e vídeo das atividades realizadas pelos alunos em casa e postadas nos grupos de WhatsApp do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Então o quadro de rotina ele era bem simples, né, mas porém essencial que acontecesse no dia a dia das crianças, porque elas iam passar o dia todo em casa por não estarem na escola. Então o quadro iniciava às 7 da manhã em levantar, lavar as mãos com água e sabão, arrumar a cama, tomar café e escovar os dentes. Isso vai de acordo com cada criança, das 7 às 8, 8 e meia da manhã, dependendo a hora que a criança acorda. Às 8 horas fazer as tarefas da escola, que são sugeridas pelos professores. Às 9, a recompensa, sempre lembrando de elogiar as atividades realizadas pela criança. A recompensa poderia ser um jogo, um alimento ou assistir um desenho de sua preferência. Às 10 horas, deixar a criança escolher uma atividade do seu interesse para estimular a sua autonomia. Essa atividade é ajudar a família de alguma maneira. Então ela escolheu uma atividade dentro da casa dela que fosse de acordo com as obrigações da vida do lar, para estar ajudando a família na organização da casa, do ambiente, em manter o ambiente organizado, né? E assim se sentindo responsável e uma pessoa que tem influência positiva dentro do ambiente em que vive. Às 11h30, incentivar a criança a ajudar a organizar a mesa e perguntar para a criança o que fazer. Por que perguntar o que fazer? Não é só chegar e arrumar a mesa. Quantas pessoas você acha que vai almoçar? Quantos pratos precisa? Quantos garfos? Quantos talheres? Por ser uma criança com deficiência, isso é um aprendizado para ela. Ela pode ter dificuldade em prever como essa mesa tem que ser organizada. E então isso vai estimular a capacidade de raciocínio dela. Às 12 horas, lavar as mãos e o rosto com água e sabão e almoçar. Às 12h30, escovar os dentes, lavar a mão e o rosto, ajudar a recolher a mesa, lavar e secar a louça aquelas que apresentarem condições para estar fazendo essa atividade, que algumas, em virtude de ter uma deficiência muito acentuada, talvez não tenha essa habilidade e ainda possa não conseguir, né? Mas aquelas que conseguem fazer com autonomia tem que incentivar. Às 14 horas, fazer as tarefas da escola. Às 15h30, lavar as mãos com água e sabão, tomar café da tarde, estimulando a possibilidade de aprendizagem, não esquecer de escovar os dentes. E, novamente, arrumar a mesa, organizar, ver o que vai ser tomado no café, quais os alimentos que vão ser organizados na mesa para a criança poder estar se alimentando. Às 16 horas, brincadeiras com brinquedos disponíveis em casa. E se ter a possibilidade de ter um balanço é interessante, pular corda, bola de gude, peteca e entre outras atividades. Às 18 horas, tomar banho, aprender a tirar a sua roupa, secar, vestir-se e pentear seus cabelos. Às 18h30, momento de cotação de leitura de histórias. Aproveite esse momento para inventar histórias, contar histórias conhecidas, pode ser algum fato da vida de vocês, ou ler algum livro ou texto que vocês têm em casa. Esse é um momento em família, dos pais compartilharem com seus filhos aprendizados, o que aprenderam com aquele dia, uma reflexão do dia. Depois do jantar,
Daí depois o momento em família, após o jantar, pegar o pijama ou a roupa de dormir, tomar banho e não esquecer de escovar os dentes. Sempre lembrando da questão da higienização do corpo, com vistas à prevenção do coronavírus, possibilitar autonomia. As famílias ganharam esse quadro de rotinas de maneira sugestiva, ou seja, não era obrigado a seguir essa procedência, mas eles podiam adaptar de acordo com a vida familiar que eles tinham, né? Então, a avaliação da aprendizagem, esse tipo de trabalho cria o senso de responsabilidade para as crianças e adolescentes, além de proporcionar autonomia, desenvolvimento motor e cognitivo. Percebeu-se através dos relatos dos pais o quanto é importante o desenvolvimento da autonomia de seus filhos, a avaliação dessas vivências. Os alunos gostaram muito de fazer as atividades, se sentindo importantes. Percepção do professor ao realizar a atividade. É importante lembrar que temos crianças que são resistentes a novos aprendizados. É arriscado uma criança ou até mesmo um adolescente especial lavar a louça? A resposta, sim. Mas nós, pais ou responsáveis, temos que ter a sensibilidade do que é perigoso demais e do que é superproteção. Então a gente nem pode proteger demais e nem dificultar demais. A gente tem que criar um ambiente que a criança se sinta segura para desenvolver as habilidades que ela tem, né? Lembrando sempre, pai ou mãe ou responsável, qualquer atividade que você for fazer dentro das possibilidades de aprendizagem do seu filho, aproveite ao máximo para o aprendizado dele. Essa foi uma orientação que a gente passou com os pais, né? Com isso, a gente buscou proporcionar organização, responsabilidade, protagonismo, ética, vínculo afetivo, memória, disciplina, foco, planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, aprendizado e trabalho. Foi dialogado com os pais a respeito dessa temática e a partir de uma perspectiva feminista. De que não é só isso que é atividade de menino ou atividade de menina, e que sim, os dois são partes integrantes daquela família e que, independente de ser menino ou menina, tem a obrigação de ajudar nas tarefas do lar, de maneira a ajudar a todos e a todos se sentirem responsáveis pelo ambiente em que vive. Conclusão. Parece uma tarefa fácil, mas não é. Muitas vezes é difícil e exaustivo, principalmente no caso de crianças e adolescentes especiais. No caso das habilidades funcionais, posso dizer que é muito mais fácil o adulto arrumar a cama do que ensinar uma criança com dificuldade a fazer essa atividade. Mas ensiná-la é preciso e fortalece o vínculo afetivo. A gente percebe, né, que com a realização desse trabalho, as crianças se sentiram importantes. Então a mensagem que a gente passa, né? Então, pais e responsáveis, façam um convite a vocês. Vamos usar esse momento em casa em benefício de nosso bem maior, que são os nossos filhos. O coronavírus é um desafio a enfrentar, e quando tudo isso passar, a gente se sentirá um ser humano melhor. A educação é nossa causa, então a gente, com a realização desse trabalho, percebeu o quanto que é importante o dia a dia das famílias na aprendizagem e educação das nossas crianças. Lembrando que uma criança especial, se ela for impedida de evoluir, de aprender, de ser desafiada, ela pode regredir muito mais rápido do que uma criança sem deficiência. Então, a criança com deficiência precisa uma atenção ainda maior com relação ao processo de desenvolvimento de aprendizado dela. Com relação às habilidades de vida diária, é fundamental que ela aprenda todas as vivências, as atividades possíveis dentro do lar, porque isso vai proporcionar autonomia para ela e funcionalidade prática para a vida dela. Então, posso dizer para vocês que, com certeza, não conseguimos atingir de uma maneira espetacular. Nossa, que trabalho, deu super certo. Mas foi uma semente que a gente plantou no lar das crianças do Centro Educacional Pedro dos Santos, de maneira a fazer com que os pais e responsáveis passassem a perceber a importância de se ensinar e possibilitar autonomia para os seus filhos no ambiente que eles vivem. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho e fazer um agradecimento especial à professora doutora Marley Graup e dizer que os estudos que eu tenho feito a partir da orientação dela vêm me ajudando muito. Obrigado a todos, até mais.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desta sessão de apresentação de trabalhos do segundo seminário do NUPEB Uniplac. Eu gostaria de agradecer aos autores e às autoras dos trabalhos apresentados e ao público que assistiu às apresentações. Agradeço também a toda a equipe organizadora do evento. Esta sessão ficará disponível no YouTube, no canal NUPEB Uniplac. Muito obrigado e até a próxima.